Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje, então, é com muita alegria, com muita consciência que a gente recebe vocês para um papo que é necessário e muito profundo também. O tema da nossa live de hoje é o peso de sermos perfeitas, né? E quando o feminino nos cobra demais. Esse é um assunto que toca muitas de nós, né? Silenciosamente, na nossa rotina, nas nossas exigências internas e externas. E para aprofundar nesse tema hoje, eu recebo com muito carinho a nossa convidada Ilse Bacei, né, que ela vem trazendo com muita sabedoria, né, o universo feminino, e hoje nós vamos juntas, todas nós, refletir sobre como essas cobranças se instalam, né, de onde elas vêm, como a gente se liberta desse peso que não nos pertence. É contigo, seja bem-vinda. Obrigada pela presença de todos, obrigada, Lavínia, pela oportunidade de estar aqui nesse canal, onde traz despertares de consciência, né? Então, eu me chamo Ilse Bazei, eu costumo dizer que eu ajudo mulheres a dar voz à sua intuição, né? Então, na verdade, o feminino, ele passa por esse caminho, né? De escutar a nossa intuição, e mais do que isso, escutar o que o nosso corpo nos conta, porque muitas vezes nós não damos atenção àquilo que o nosso corpo está nos contando, e são situações muito sutis que vão aparecendo no nosso dia a dia, e pelo momento, pelo mundo tão material que nós vivemos, nós fomos ensinadas assim, né? E costumo dizer que existem as forças da energia Yin e da energia Yang. A energia Yin é a feminina, a energia Yang é a masculina. E nós estamos aqui no planeta Terra nós somos femininas, nós mulheres, nós estamos com um software masculino, porque fomos acostumadas dessa forma. Então, uma maneira simples de compreender o que é o feminino ferido, né? O feminino que nos deixa fora do nosso eixo, né? Então, me chamo Ilse Bazei, eu tenho um programa chamado Inspiração Feminina desde 2017, que começou presencial, depois a gente foi para o online, e aí eu passei por alguns períodos provacionais aqui, né, na saúde do corpo físico, então depois mais vou falar um pouco sobre isso, que me solicitou que eu desse um tempo e olhasse de novo para o meu corpo. Então, é com esse olhar, assim, com esse convite à leveza, com esse convite ao silêncio interior, é que eu gostaria, assim, de começar esse bate-papo, né? E, com certeza, a contribuição de todos que estão escutando vai agregar valor, né, na nossa fala. Com certeza. Pessoal, fica à vontade, quem está chegando aí, muito boa noite. Pessoal do chat que quiser interagir com a gente, fazer perguntas também, né? Tiver alguma dúvida sobre o feminino, sobre o sagrado, né? Estejam à vontade para perguntar. Então, essa questão, né, dessa cobrança, dessa nossa autoexigência, desse desequilíbrio do yin e yang, que todos nós temos dentro de nós, né? Isso é uma exigência que talvez seja cultural, né? Social. Ela vem da ancestralidade, vem trazendo isso para a gente, né? Através das nossas mulheres da família. Exatamente, nós aprendemos que precisamos ser produtivas o tempo todo. Se nós não dermos um check lá na nossa lista de ok, a gente, é um dia que não valeu a pena, é um dia que eu não fui produtiva. E nós olhamos para fora, e o feminino, a energia do feminino, ela pede um olhar interior, um olhar de dentro para fora, um olhar mais compassivo, um olhar com leveza, um olhar com amorosidade por nós mesmas em primeiro lugar, né? Muitas vezes a gente não pede ajuda, né? O nosso sistema patriarcal, ele nos trouxe, o sistema patriarcal é o sistema cultural, né? Como tu trouxeste, que nós vivemos. Então, nós tivemos
modelo, né, das nossas ancestrais, que vieram com muito sofrimento, e parece que o sofrimento precisa fazer parte da nossa vida para poder, nossa, tá valendo a pena. Então, muitas vezes, ficar no ócio criativo, ficar momentos de vazio no nosso dia a dia, parece que é errado, né? Parece que é um momento que eu estou assim, não aproveitando, e na verdade é dali, é do silêncio interior que nasce a paz, que nasce a alegria, que nasce a tranquilidade. Então, na verdade, a mulher que ela tem energia feminina em equilíbrio, nós todos temos o polo masculino e o polo feminino, então são forças. Então, imagine assim como se fosse um eixo, né? Eixo masculino, eixo feminino. Nós, mulheres, na atualidade, nós estamos muito no eixo masculino e deixamos o feminino, dormindo. E aí acontece a insatisfação, acontece a raiva, acontece a parte de, como que eu vou dizer, de insatisfação, não se sabe por quê. Então, a mulher que ela tem energia em equilíbrio, os eixos masculinos e femininos, ela é pacífica, ela é criativa, ela tem inovação, ela traz leveza, ela amplia tudo que ela recebe, porque nós temos a força da criação em nós. Então, que beleza que é sermos mulheres. Ela é amorosa, ela recebe, ela doa, ela traz ternura, ela traz contemplação. Então, é muito bonito esse tema quando bem entendido, porque por muito tempo, Lavínia, nós ficamos num lugar de competição com o masculino. E, na verdade, o resgate do sagrado feminino, ele não é uma competição, é justamente o contrário, é aquietar-se no seu lugar. E cuidar para não operar somente nessa energia feminina também, porque senão a gente também vai ficar aquela pessoa muito chorona, não significa que não dá para chorar, mas eu preciso estar em equilíbrio, dar esse amor que nós temos em equilíbrio, nessas duas energias, porque às vezes, quando nós temos somente energia feminina ao extremo, nós não sabemos dizer não. E muitas vezes a gente precisa dizer não, né? Para dizer sim para nós. Né? Então, seria assim um pouco desse lugar de assumir a nossa essência. Esse patriarcado, ele trouxe mais a energia do masculino por conta das questões do trabalho mesmo, né? De ir para fora, de ganhar dinheiro, de ganhar vida. E a gente se perdeu, a gente foi demais, né? É isso aí. Então, esses impactos, né, dessa cobrança, desse desequilíbrio entre masculino e feminino nos traz. Ainda ontem fiz uma live sobre o silenciar, né? Silenciar para se ouvir. Né? Era mais na pegada de escutar o poder da intuição, né? Da gente se conectar com o sagrado dentro de nós e entender. Né? Então, assim, o que eu queria colocar é algo meu mesmo, né? Uma experiência minha e que eu aprendi ao longo dos anos e que aprendi a duras penas mesmo. Né? Eu tenho um ciclo menstrual de muitos dias, né? Então, assim, eu ficava com muita cólica, né? Muita, e eu me cobrava muito de produzir muito nesses dias. E essa cobrança de produzir, eu somatizava no meu corpo físico gripe, algo sempre maior, assim, sabe? Então, eu sentia que havia um desequilíbrio porque eu estava indo no contrafluxo do meu próprio corpo, né? Então, os impactos da gente se autocobrar dessa maneira, né? Elas nos causam muitos desafios, né, de ordem emocional, de ordem física, até eu me dar conta que nesses dias eu posso produzir menos, eu posso deitar, eu posso dormir, descansar, meu corpo está pedindo, então é ouvir. Se a gente, é claro que se tu tem uma rotina mais estressante, eu trabalho fora e não dá, tudo bem,
né? Mas se a gente tem a oportunidade de se permitir, nesses momentos, reduzir e ouvir o próprio corpo, o que ele está me pedindo, né? Depois que eu entendi isso, a vida ficou muito mais fluida. É muito interessante isso. E o tema da nossa live ele é muito pertinente, porque a gente se cobra muito a perfeição, né? A gente se cobra que não está rendendo, a gente se cobra que não está bem feito. Então, assim, olhar para isso a partir de um lugar de silêncio, para gente, para a gente se perceber como que eu me trato, como que eu me cuido, como que eu escuto o meu corpo. Começa por esse caminho, assim, um caminho leve, porque a coragem de olhar para isso também ela é da energia da energia masculina. Então, digamos assim, o equilíbrio do masculino e feminino, ele traz essa saúde integral que ela traz. O masculino traz o movimento, traz a ação, traz esse lugar assim do equilíbrio. Então, olhar para a gente, como é que a gente funciona, né? Precisa treinar essa dança de estar com essas duas energias a crescer, né? A gente vai olhando para esse lugar, porque se a gente vive só uma energia, a gente fica mais, por exemplo, se eu vivo só a energia do masculino, eu fico aquela mulher meio amarga, meio azeda, meio deserto, sabe? Não tem a água. A gente trabalha muito no sagrado feminino, resgate, através a resgate do feminino através dos elementos da natureza, das fases da lua e os nossos ciclos. Então, o que tu está dizendo, que tu trouxe para nós, Lavínia, nesse momento, com o teu exemplo, ele é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu tenho mulheres no grupo do programa Inspiração Feminina que chegaram relatando odiar a sua menstruação e saíram amando a menstruação, porque assim, ó, é um processo natural da mulher. Como que eu vou ir contra o divino? Como que eu vou ir contra as leis de Deus? Ser mulher é ter esses ciclos. Então, a gente trabalha muito a harmonia dos ciclos, né? As fases da lua e os nossos ciclos, porque a natureza, ela é sábia. A lua, ela tem ciclos. Então, como que nós não vamos ter também, a Lua ela tem 70%, 80% de água, então nós também estamos linkados aos elementos da natureza, à água, ao ar, a terra. Então, por exemplo, se uma mulher ela é muito terra, ela tem essa rispidez, falta água, então a gente traz com leveza a comparação ou uma analogia com os elementos da natureza para que a gente se olhe. Né? Dentro do Sagrado Feminino tem tarefas. A gente geralmente tem encontros semanais ou quinzenais e nós determinamos tarefas leves, como, por exemplo, eu notei que eu preciso equilibrar com o meu elemento água. Ok, então eu vou precisar dar mais um tempinho, por exemplo, no banho, ter mais tempo em contato com a água, né? Assim, ou então, a terra e água são um parzinho bem perfeito, né? A terra molhadinha não fica um deserto. Então, preciso. Então, quem sabe eu trago uma flor para dentro da minha casa para eu cuidar dela e que ela fique saudável e que ela fique bem e que ela floresça. Então, são arquétipos que a gente chama assim, que vão nos ajudar a trazer esse equilíbrio. Mas como que eu faço isso? Primeiro, vendo como que eu sou. Então, digamos, a gente pode utilizar ferramentas de autoconhecimento, como, por exemplo, as deusas gregas. As deusas gregas, suas características e chagas. Tem uma ferramenta que é assim. Então, eu vou olhando através qual deusa eu mais me identifico e qual eu preciso equilibrar. Então, a gente vai fazendo essa dança entre o masculino e feminino, entre esse autoconhecimento de fora e dentro, para que a gente se perceba. Uma vez que eu me percebi, daí eu começo a melhorar aquele item que não está tão bom. E eu vou trazendo esse equilíbrio. Porque o que vai ser o meu termômetro? Vai ser a minha saúde física, mental, né, emocional, e vai ser o equilíbrio, aquela paz interior, né? Sim, a gente vai levando com mais leveza. A Wanda colocou aqui, ó.
Eu mesmo sou uma pessoa que eu me cobro muito, mas sempre estou me observando e me corrigindo quando tem que parar, porque senão o corpo não aguenta, né? Eu costumo dizer que a pessoa às vezes vem e diz assim, ai, caí, machuquei o joelho, assim, a vida te parou. Já observou por que a vida te parou? Né? Tive que ficar uma semana com o pé para cima porque caiu um tombo na rua. A vida te parou, né? Então, assim, é a gente olhar para essas coisas, como a Wanda está colocando aqui, né? E entender o que está sendo dito, né? Essas cobranças a gente pode fazer também com mais leveza, né? Muito bom, Wanda. Nossa, que bom que você já está nesse caminho. É um caminho saudável. Olhar para isso já é meio caminho andado, né? Identificar o que está em desequilíbrio e dar uma paradinha para acertar já é meio caminho andado. Então, essas feridas que a gente traz no nosso feminino, né? Porque é maravilhoso mesmo ser mulher, né? É uma honra estar mulher aqui nessa vida, porque nós somos portais, né? Eu fico pensando, cada vez que eu olho uma gestante, eu acho sensacional, né? Porque, claro que a gente precisa do masculino, porque tudo é equilíbrio, é yin yang, mas nós somos portais, né? Nós trazemos vida ao mundo, né? Então, isso é muito lindo. E como é que uma pessoa pode não estar em desequilíbrio a ponto de não gostar do seu próprio corpo, do seu próprio ciclo, né? Então, eu penso muitas vezes que essa autocobrança, essas feridas emocionais que a gente traz, elas estão muito ligadas a essa ancestralidade mesmo, né? E a gente vem carregando isso até se despertar, né? Até trazer o despertar. A gente costuma dizer assim que é um processo, a gente vai tirando, é como se fosse, imagina, vou usar um exemplo assim da cebola ou do repolho, a gente vai tirando camadas e vai tirando e vai tirando. E cada vez que a gente tira uma camada, a gente ganha mais consciência. E mais consciência. Então, e com a consciência, a gente ganha também um presente muito lindo, mas é um presente que às vezes é caro, porque é a responsabilidade por nós. Então, a responsabilidade pela nossa jornada, ela passa por esse período de autoconhecimento. E quando a gente vai buscando esse autoconhecimento, a gente vai elevando o nosso entendimento. E aí a gente vai modificando lá dentro, entende? E aí modifica fora. Às vezes, assim, na nossa casa, nós não temos muito ajuda das famílias, ou de um filho, ou de alguém na nossa casa, porque nós não permitimos, a gente não pede ajuda, né, nas coisas das demandas da casa. Às vezes a gente então, por favor, me ajuda a secar a louça, ou me ajuda a lavar a louça. E daí tu vai lá e diz que não está certo, sabe? Então, isso também, sabe? A gente precisa olhar, permitir que o outro também erre, e permitir que ele faça da melhor forma que ele pode entregar. Tá, eu vou conduzir para que ele faça bem feito, mas não estar sempre, sempre, sempre no controle. A vida fica pesada demais, né? Isso. A questão, eu gosto muito de falar que quando a gente começa nessa caminhada do despertar espiritual, né, de consciência, a gente não tem como desver, né? A gente consegue dar uma paradinha, muitas vezes subir os degraus e dar uma parada. Agora, retornar não dá mais, né? Então, esse é um caminho que é solitário, né? E é algo assim que tu ficou sabendo e agora tu não... É que nem uma criança quando caminha, ela nunca mais desaprende a caminhar, né? Então, a gente precisa lidar com aquilo que a gente despertou, né? O que a gente trouxe. E essa questão é muito interessante, né? Que tu está falando da demanda, né? Muitas vezes a gente não permite que alguém nos auxilie, né? Então, vem a sobrecarga. E a questão, assim, de deixa que eu faço melhor. Né? Era uma coisa que eu tinha muito também. Tomei muito floral de bar para me auxiliar nesse processo de desapego. Que maravilha, sabe? Que maravilha, que maravilha. Sim, porque a gente quer controlar, né? A gente quer
Tudo, né? tudo. Faz do meu jeito, mas cada pessoa é única, né? Cada pessoa pode fazer do seu jeito, no seu horário, desde que faça, né? Solta, né? E eu queria só complementar, tu trouxeste algo muito interessante, que é a questão da ancestralidade, de toda a nossa raiz, as referências, né, que nós trazemos. E é importante, assim, nós olharmos para a nossa raiz, porque ele é um processo empoderador. Quando nós olhamos as mulheres das nossas famílias, tudo que elas trouxeram, nos ensinaram e passaram para nós, e pagar um preço alto, né? Muitas vezes, a gente também se permite olhar para o macro, a gente olha para o micro, que é a nossa família, mas também a gente se permite olhar para o macro. E quando a gente acessa esses conhecimentos, a gente começa a perceber as tradições de diversos países, de diversos lugares. Então, a gente está inserida dentro de um contexto maior do que a nossa família. E é um resgate desses saberes, né? Eu gosto muito da Lucilena. Lucilena, ela é da Nova Acrópole, vocês devem conhecer, e ela traz muito assim que a gente é como se fosse um escultor que vai cavocando, 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 e daí vai alguém e diz, nossa, que linda esta imagem. Não, só tirei os excessos. Então, assim, é muito bacana a gente olhar para os excessos, quais são os nossos excessos. E muitas vezes nós olhamos, ela também é referência dela, me veio agora. Ela traz muito que a gente olha a vida sempre pela mesma janela e que é preciso mudar de janela, porque se tu vai na cozinha da tua casa, tu tem a visão de algo que está lá através daquela janela. Se tu vai na sala, tu tem outra visão. Se tu vai no quarto, tu tem outra visão. Se permitir mudar de janela para enxergar as mesmas coisas. Então, é uma postura nossa, né, Lavínia, nesse sentido, assim, que eu quis trazer. E a gente era voltada mais para culturas, antigamente era mais voltado, dentro desse sagrado feminino, era mais voltado para as culturas europeias, eurocentradas, e agora a gente está abrindo para todas as culturas. Aqui no Brasil está um processo bem bonito desse despertar. Mas, de novo, cuidado, não é brigar com o masculino, não é, Sim. é buscar esse autoconhecimento, porque a gente busca essas referências e nós vamos encontrar muitas respostas nessas culturas. E aí, nossa, mas eu me vejo aqui, eu me vejo assim. Então, hoje, mais do que nunca, assim, essas culturas, elas estão sendo integradas. De alguma forma ou outra, elas estão sendo integradas. A gente tem vários grupos, eu mesma participo de um grupo que se chama Tecer, que é em São Paulo, e elas vão muito para a França, elas viajam muito para fora do país, e tem cada lugar assim específico tem uma mulher levando esses saberes, né? É o resgate da essência, né? E trazendo equilíbrio, né? Resgatando um pouquinho de cada lugar, resgatando assim os fragmentos, né? Do feminino, trazendo para o interno. Bacana isso. É uma jornada, né? É uma jornada, é diário, né? É um exercício diário. A Ana Maria coloca assim, ó, pra gente. Eu sempre me cobrei muito, mas agora na menopausa eu só faço o que dou conta. E está tudo certo. Durante muito tempo eu fiquei muito mandona. Pode falar sobre esse momento da menopausa, ela pede? Complementa aí. Sim, que bacana. Nossa, é um momento onde tem assim uma instabilidade hormonal muito grande, né? Então a gente fala assim que tem as fases, né, da lua e os nossos ciclos. A fase da menopausa é a fase da feiticeira, né? Então a gente ia precisar assim de uma aula inteira ou de uma hora inteira para falar sobre isso. Então, é um momento onde a gente não guarda, não leva, a gente costuma dizer, não leva mais desaforo para casa, é onde aparece realmente a nossa essência, onde realmente nós somos o que somos, não precisamos mais agradar ninguém. Então, eu digo, já está acima do bem e do mal. Exatamente. Então, assim, ó, passou toda a fase da donzela, passou a juventude, passou a fase da mãe, da doadora, passou a fase da mulher sábia, e vai buscando esse referencial e vai vivenciando, porque, na verdade, a gente vai aprendendo a ser quem somos.
E aí, até às vezes a própria roupa, né? A gente muda totalmente, Muda né? o Assim, a estilo, vestimenta, muda verdade. o estilo, ousa mais, né? Então, dentro do Sagrado Feminino, nós trabalhamos muito a questão do vínculo com os elementos da natureza e as fases da mulher. Então, quando eu visto mais roupas ousadas, não significa que está certo ou errado, dependendo do meu gosto. Não tem aqui julgamento, né? Mas assim, Sim. eu estou mais dona de mim quando eu consigo dar conta de algumas coisas, né? E esse lugar, muitas vezes, é um lugar dos outros julgarem, mas quando eu estou resolvida comigo mesma, eu não vou dar importância para aquele julgamento. Se está me fazendo bem, se eu estou bem com aquela roupa, né? Digamos nesse exemplo que eu trouxe. Então, nesse lugar, quando nós amamos aquela energia, quando nós estamos equilibrados, a gente dá conta daquela energia. A gente dá conta daquele momento onde eu preciso realmente trazer para fora aquilo que está dentro de mim. Ou seja, a fase da menopausa é uma fase onde é assim, ó, é aquela fase do tudo ou nada, né? Agora foi, já o que era mimimi já foi, agora eu preciso dar conta disso aqui, né? Sim, isso aí. E que caminhos assim que tu consegue sugerir para quem quer começar a soltar esse peso, essa cobrança, né? E viver esse feminino com mais leveza, assim. Por onde que a gente pode começar a soltar, né? A autoobservação é um primeiro caminho, né? A autoobservação, e a gente precisa começar a fazer anotações de nós mesmos. Eu indico muito assim um caderno curativo. Tenha um Aham. caderno curativo para anotar as tuas percepções durante o dia e começa a ter momentos de silêncio interior. Senta, às vezes, numa varanda ou numa cadeira no sol, ou realmente assim, ó, na grama, pisa com os pés na grama para sentir a natureza e vai fazendo essa jornada fazer parte da tua vida. E isso vai depois despertando aos pouquinhos, através dessas ações pequenas. Você pode aos pouquinhos buscar também através de literatura, tem muitos livros bacanas, depois eu já vou citar agora alguns. Esse livro é muito maravilhoso, que se chama A Cura Energética para Mulheres, exercícios práticos com os chakras, mudras, meditações para resgatar o sagrado feminino. Ó, Maravilha. maravilha esse livro, gente, maravilha. Então, indico muito a leitura. Ó, Energia dos Chakras, ó, esse livro também é maravilhoso. Deve ser conhecido de algumas de vocês. Saúde e Autotransformação. Depois a gente pode, Lavínia, eu te passo as fotos, se tu quiser depois Claro, postar nas redes. Pra... claro. E este aqui que é a nossa Bíblia, né, do Sagrado Feminino, né? Que é Mulheres que Ah, Correm com o sim, Globo. maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, esse livro é utilizado muito assim para estudos em grupo, tem contos, tem muitas analogias, né, que a gente faz através desse Aham. livro com o nosso saber feminino, né? Aqui na minha E cidade tem um grupo de mulheres, desculpa te interromper, que se reúnem de tempos em tempos num café para estudando esse livro. estudar. Aham. É Esse livro muito é maravilhoso. maravilhoso. Ele é maravilhoso esse livro. Então, o que que eu indico assim? Eu indico muito assim esse autoconhecimento real dentro daquilo que tu vive, mas assim, despertar esse saber é preciso que haja vontade, né? Tem vontade? Aí tu Sim. busca através dos livros, através desses pequenos atos de silêncio, através da observação de como tu reage ou age, porque a mulher que tem o sagrado feminino equilibrado, ela não reage mais, ela sabe onde ela quer pisar e ela faz concessões, mas ela também coloca os limites. Então, como que eu ajo? Será que eu sempre digo sim? Será que eu sempre cedo? Será que eu olho para mim? Eu sei Uhum. escolher, às vezes, muita coisa. Por exemplo, assim, ó, coisas pequenininhas, né? Pequenininhas. Vamos almoçar hoje fora. Tá.
Aonde? Não sei, tu decide. Assim, a pessoa não consegue decidir nunca nada, sabe? Então, olhar este lugar, assim, perceber e reconhecer, nesse momento eu estou trabalhando com a energia mais feminina ou mais masculina, eu estou vivendo com a minha energia em desequilíbrio, eu tenho momentos de paz, eu silencio no meu dia a dia, eu tenho momentos de conexão comigo mesma, a própria meditação, a vivência dos chakras, né? A gente fala dos chakras, o alinhamento dos chakras. Então, procura na tua cidade, no lugar onde tu estás, grupos de mulheres. Começa assim, a gente sempre dá dicas para quem não sabe por onde começar. Começa conhecendo as mulheres da tua família. Muitas vezes a gente não conhece as nossas tias, as nossas avós, as nossas mães, a gente nunca conversou sobre isso. Então, assim, a gente costuma dar essa dica como tema de casa até. Faz uma anotação da linhagem feminina da tua família, né? De parte de mãe e de parte de pai. E daí vê assim, ó, uma comparação. O que é que ela falou e que eu também faço? Começa essa viagem assim, porque geralmente a gente repete padrão. E a gente vai repetindo aquilo que elas nos ensinaram, e a gente nem sabia que era delas, a gente nem sabia que trouxe isso de alguém, porque a gente tem uma ferramenta que se chama Meu Útero e Minhas Memórias. E a gente traz no útero as memórias das nossas ancestrais, e a gente vai vivendo, né? O nosso corpo ele tem memórias, e a gente vai vivendo isso sem saber. Então, é muito bacana a gente fazer esse exercício conhecendo as mulheres da nossa família. Eu descobri na minha família a questão assim de artesanato, assim, elas faziam muito artesanato, as italianas, eu sou de origem italiana, e elas faziam muito aquela como que em italiano se chama adressa, a gente usa para fazer os chapéus, sabe, de palha do italiano, palha do trigo. Então, a minha mãe fazia aquilo, é como se fosse uma corrente para depois fazer o chapéu. E aí, as nossas ancestrais, elas trouxeram de geração em geração aquela arte. E daí fazia sacola, e fazia cumbuquinha, e fazia um monte de coisa com aquele artesanato. Pintava depois. Então, a gente pode, assim, fazer essa jornada buscando dentro da nossa família. Toma mais mate, combina um mate com um chimarrão, mate com as mulheres, para conversar sobre as mulheres. Isso é muito bonito, assim, até assim a gente se une mais, né? E essa jornada, ela é uma jornada que começa, como todo autoconhecimento, ela começa, mas ela não tem fim. Eu sempre vou querer beber um pouquinho mais na fonte. Exatamente. Eu tenho um caso para contar. Eu tenho uma avó que tem 95 anos. Há pouco ainda ela dirigia. Ela é muito ativa, ela é mãe da minha mãe. Muito ativa, muito lúcida. Teve um câncer de endométrio há 2 anos atrás, tirou todo o útero, passou por cirurgia, de uma coragem assim para a idade dela que foi fantástica. E esses dias ela me telefonou, nós passamos sempre muitas horas no telefone, eu e ela, que a gente mora um pouco longe. Então ela me ligou, final de tarde. Já dá para notar que tu tem afinidade com ela, né? Muita extrema. E ela disse assim para mim: tu sabe que hoje eu falei para tua mãe, ela esteve aqui em casa de tarde, eu almocei e eu fiquei com uma fome ainda, e uma fome que não passava, e eu não sou assim. Eu estava ansiosa, eu comecei a me sentir ansiosa. E aí ela voltou de tardinha e eu disse para ela assim: eu não sei o que eu estou tendo, eu estou com uma fome que não passa. E aí a minha mãe se preocupou, né? O que está acontecendo? Tu está sentindo alguma coisa? Tu está com alguma depressão, alguma coisa? Quer conversar? Né? A minha mãe é muito preocupada, assim, e ela disse, não é nada disso, eu estou me sentindo bem, mas eu estou com essa ansiedade. E aí minha mãe rodeou por lá, foi embora. E ela me disse, Lavínia, a tua mãe virou as costas. E eu peguei uma enxada, ela tem 96 anos. Eu peguei uma enxada e eu fui capinar um cantinho do meu terreno ali, onde tem umas flores, e eu botei a mão na terra e eu descarreguei. Era isso que eu precisava. Ela é
pessoa que o tempo inteiro, uma mulher que o tempo todo, a vida toda, ela plantava hortaliça, a gente comia, né, aquilo que ela plantava. Então, ela tinha esse hábito de lidar com a terra. E agora, depois que ela está com algumas restrições, ninguém mais deixa ela mexer com nada, né? Sim. E ela estava sentindo falta e ela não tinha se dado conta e depois ela se deu. Então, é isso que tu falou. É uma busca que não tem fim. E esse Né? mexer com a terra, a gente se conecta através da Mãe Terra, né? A gente e firma as nossas raízes, então o nosso chakra básico ele fica mais firmado aqui. Quando a gente está muito nos chakras de cima, né? A gente costuma dizer tem 7 chakras, né? E a gente precisa equilibrar eles. Quando a gente está muito daqui para cima, do coração para cima, a gente está muito no ar, então nós precisamos sentar e conectar com a terra. E esse exercício de entregar o nosso corpo também para a terra, a gente dá como exercício de casa para as meninas, que é assim, ó, deitar como é a posição do morto, não sei se tu já ouviu falar, que é deitar na terra e entregar como se tu fosse entregar o teu corpo. O último momento da vida é este, e com os braços assim abertos, sabe? Como se fosse uma cruz mesmo, porque quando a gente abre os braços, a gente olha aqui, ó, é o vertical, né? O nosso vertical, nosso corpo e o horizontal. Então, a gente está conectado com o céu e com a terra. O nosso corpo já é um manifesto da conexão com o céu e a terra. Então, se a gente souber usar o nosso corpo, a gente tem uma ferramenta maravilhosa. E esse exercício de deitar no chão, entregar o teu corpo para a terra, é muito bacana. Experimentem fazer esse exercício. Um outro também de conexão com o sagrado é passar assim a usar, por exemplo, a gente não sei, é muito rápido tudo, a gente faz tudo muito rápido. Eu, por exemplo, muito tempo da minha vida, eu não passava nada no corpo, um creme, sabe? É tomar banho e tchau, e seca a roupa e vai embora. Então, acostumar assim, ó, toma um banho, relaxa, deita na cama, passa o creme no corpo, agradece cada pedacinho do corpo, em especial no teu útero, no teu abdômen, assim, vai agradecendo, tudo aquilo ali, o teu feminino, e vai assim, ó, despertando as tuas células para esse lugar de feminino. Porque nós, como a gente está com um programa, um software masculino, a gente não se lembra de fazer isso. E quando está com outras mulheres, né, Lavínia, estar com outras mulheres nos ajuda muito nisso. Então, procura um grupo, faz alguma coisa assim nesse sentido de conversar mais sobre os temas que tocam a tua vida, né? Que tocam o teu ritmo, né? Isso aí. É maravilhoso, então. A Rejane, deixa eu ver aqui. O que mais que ela colocou? A Ana disse que, amei feiticeira. Ai, que legal, né? Nós podemos fazer um outro momento, eu me coloco à disposição para falar sobre alguns elementos, né? Dessas fases da mulher, a fase da adolescente, a fase da anciã, todas as fases até chegar na maturidade, depois até o ciclo se fecha, né? As fases da lua e os nossos ciclos, a gente chama. Dá para fazer algum momento específico sobre isso, se as meninas quiserem. De repente até trazer alguma prática, alguma coisa, né? Interessante. Eu tenho práticas, até depois, se tu me permitir, eu quero fazer uma oração dos elementos da natureza. Claro. Fiquem com a gente, então, quem está aí, segura para a gente trabalhar no final. A Regiane coloca ali, ó, honrar, amar e respeitar a nossa ancestralidade. Mas eu sigo o meu caminho, atento a não repetir padrões e crenças. Sim, a constelação familiar nos ajuda, né, nesse sentido, né? Muito. É muito bom. E é isso a gente tem, assim, também, eu estava falando das estações do ano um pouquinho, assim, como elas gostaram, assim, dessa parte. Trazer um pouquinho. As estações do ano e as fases, né, da mulher. Por exemplo, a primaveril é a donzela.
tudo tá maravilhoso, tudo tá lindo, tudo tá florido, eu estou mais para fora, eu quero sair, eu quero conhecer gente, então assim, ó, tá tudo aberto. Aí o verão é a mãe fértil, né? O verão, a estação do ano verão é vinculada à fase da mãe e fértil, porque no verão também estou doadora, tudo o sol ele doa para todos, então eu tenho esse poder. No outono é o deixar ir, é a fase da feiticeira que eu falei, né? Então, deixar quais as folhas que eu preciso deixar ir, deixar cair de mim essas folhas. E o inverno é aquele mergulho profundo, assim, é o mergulho da nossa vida, é quando quase a nossa vida inteira já passou e a gente está mais na parte da velhice, chamada velhice, mas não é no termo pejorativo. Então, nós carregamos, assim, no nosso corpo e na nossa vida, todas essas paisagens da Terra, né? E aí a questão dessas estações, as flores, os chás, a gente tem todo um contexto que a gente carrega conosco. E reconhecer que o nosso corpo, ele é sagrado e ele precisa ser honrado, é o nosso papel enquanto mulheres. Então, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser reverenciado, porque, na verdade, assim, a terra também, ela precisa ser nutrida. Então, nós, como mulheres, nós também precisamos estar vinculados a essa nutrição, de que nós estamos nos nutrindo, né? Assim, por exemplo, no nível mental, do que nós nos nutrimos, no nível dos o que nós estamos olhando, quais os programas de TV que nós olhamos, quais os conhecimentos que nós adquirimos, no nível emocional, quais as emoções que nós circulamos, que deixamos entrar e ir, né? Então, no nível espiritual, com quem eu me conecto, então existe um trabalho, até ele é deste livro aqui, e ele fala muito assim, a nutrição em todos os níveis, o nível material, que seria a alimentação, né? O nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. Então, ele traz com muita propriedade, assim, do que eu me alimento. Esse autoconhecimento é uma jornada interior que eu vou buscando de acordo conforme eu estou sentindo, e, claro, eu vou me conectando com aquilo que eu necessito, porque eu vou me conectando com mulheres, com esse programa, vou me conectando com mulheres que também querem saber mais, e aí eu vou indo, porque, na verdade, nós costumamos ter emoções intensas, e a gente precisa olhar para essas emoções, né, nós mulheres, e quando uma pessoa, ela tem emoções intensas, muitas vezes, cria também impactos intensos, então eu preciso perceber como que é a minha relação, porque eu tenho dentro de mim, né, tudo o que eu preciso, e a natureza é sábia, Deus já nos permitiu que viéssemos com tantas características, com tantos talentos nossos e tudo mais, e a gente precisa permitir que isso aflore, porque a gente acaba por esse sistema patriarcal, a gente acaba sufocando, né, as nossas sufocada, né? É interessante a gente silenciar, então, né? Silenciar para poder se ouvir mesmo, né? Mas tu estava me dizendo que tu tens um livro, quero saber mais. Verdade, peraí, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Tá aqui. Este livro, em 2023, eu, junto com mais 3 meninas, nós lançamos o livro chamado Cartas da Vida, uma Jornada Interior. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento dentro do resgate do sagrado feminino. Então, ele é composto por 31 cartas. Já quero. É maravilhoso esse livro. Eu mando pelo correio, eu posso depois, quem quiser, fazer contato comigo, e aí a gente manda e fica esse como se fosse uma ferramenta de autoconhecimento. Claro. E essas cartas, elas vão nos trazendo um olhar do feminino, um olhar do resgate do sagrado feminino, e elas são desenhadas, elas são com desenhos abstratos, e aí eu vou abrir um deles, eu acho que eu não tenho nenhum aberto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, assim, deixa eu mostrar para vocês. Aqui são as cartas, a gente pode até fazer um exercício. Aqui é o desenho de um lado, ó, a donzela,
e aqui eu desenho do outro lado. Então, elas são enumeradas e elas Aham. têm desenhos abstratos, assim, ó. É muito lindo, é uma carta diferenciada, digamos assim, né? E aí Uhum. a gente faz o exercício assim, o que eu preciso conectar hoje? Por exemplo, eu estou com uma, sei lá, eu estou com uma situação, ó, e aí eu Uhum. vou escolher uma carta. Por exemplo, vou pegar aqui a carta de número 27. Olha a carta de número 27, como ela é bonita, né? Aí Aham. ela é uma sombrinha, ela tem ali alguns detalhes, é um desenho abstrato. E aí eu vou lá no livro, tem a carta de número 27, e ela vai me trazer alguma percepção, mas eu preciso me conectar, criar um momento bem específico comigo mesma e fazer como se fosse uma pergunta, né? E aí a Aham. carta de número 27, ela fala da proteção. Daí fala assim, ó, a sombrinha representa as intempéries da vida. Conforta com a sombra nos dias quentes e protege da umidade nos tempos chuvosos. Esta carta sugere a insegurança em uma busca externa a si mesma, pois as intempéries da vida são consequências também de escolhas. Necessidade de se proteger de algo? Existe uma escalada para fazer a sua jornada, uma jornada de muitos degraus. Recordar, talvez, as doces lembranças da tua infância, quando brincava na chuva e era tão feliz. O enigma dessa carta lhe oferece um lindo objetivo de recomeçar, de olhar para o seu sagrado. São muitos sóis, a lua espia toda a mudança acontecendo, os ciclos que vêm e vão e voltam. Tudo vai se transformando. A sombrinha fechada nos lembra de que já podemos abri-la e sair cantando e dançando na chuva, no sol ou na enluarada noite. Ressignifique tudo o que é necessário nesse momento. E viva, viva e viva. Ah, que lindo! Lindo, né? Que lindo. Que bacana, que Então, bacana. o livro ele foi lançado em 2023, ele está com a edição quase esgotada, a gente está para pedir uma nova edição, e foi muito sucesso, assim, eu estou bem feliz, assim, com o Ah, lançamento do livro, porque através desse trabalho do resgate do sagrado feminino, eu também fui buscando a minha cura, sim. e por mais, assim, que a gente se trabalhe para ver como todos nós somos suscetíveis a erros, a doenças, a coisas assim, porque por exemplo, eu vivi uma vida inteira no mundo patriarcal, né? Voltada mais para o fazer, fazer, fazer. 33 anos trabalhando dentro de empresas, né? Nunca olhei Sim. muito para mim, tanto é que eu não fazia quase atividade física, porque eu não tinha tempo. E eu achava assim que era meio que perda de tempo, eu tinha que trabalhar, entende? Então, adquiri algumas coisas, adquiri também algumas doencinhas. Então, Uhum. em março desse ano, veio junto com essa cura interior, veio Uhum. um mioma assim no útero e eu tive que fazer uma cirurgia de esterectomia. Então, eu quero dizer para vocês assim, mesmo a gente trabalhando tudo isso, às vezes a vida nos apresenta algumas surpresas e foi um momento de profundo autoconhecimento novamente. Eu achei que eu não ia mais voltar assim a trabalhar com isso, porque eu também fiquei me perguntando: nossa, como assim? Comigo? Eu Aham. trabalhando isso, e acontece isso comigo. Eu fiquei numa revolta, gente. Só que assim, ó, é normal a gente cair lá embaixo, e quando a gente está lá embaixo, a gente ganha um empurrão, agora vem mais com força, né? Impulsiona. Impulsiona. Então, não desistam, né, de olhar para si, não desista do autoconhecimento, de resgatar esse sagrado dentro de cada uma. É muito bonita essa jornada, é uma jornada de autoconsciência. E quando a gente vai subindo, né, a gente vai enxergando um pouquinho mais, né, no horizonte, e as coisas vão clareando e a gente vai tendo uma vida com mais significado, né? Isso é maravilhoso. Então, tu tem uma prática para a gente fazer uma oração? Tenho, eu quero pedir então para que cada uma se conecte com os pés no chão. Eu não vou colocar música, mas vai ser o som do silêncio interior, que é ali que mora o amor. Então conecte com os pés bem plantadinhos no chão,
observa o que acontece com o teu corpo, ganha força através das raízes, né? Como se fossem saindo raízes dos teus pés, elas vão descendo, 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 passando o lugar onde tu estás sentada e vai buscando a terra. Lá na terra ela se conecta com o elemento terra, com a firmeza, com as profundidades, com a profundeza das raízes fincadas bem no chão. Voltamos devagarinho, vai subindo pelo teu corpo, conecta novamente nos teus pés, conecta com o corpo material, vai subindo, como se fosse um escaneamento do corpo, vai passando por todo o teu corpo e vai conectando com o teu coração. Ali no coração, então, nós vamos fazer juntas, vocês me acompanham mentalmente, a oração dos 4 elementos da natureza. Assim, então, unidas nesse pensamento amoroso por nós mesmas, nesse autocuidado, pedimos a força, através do meu coração, aos nossos protetores e à energia poderosa da natureza, que representa aqui os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Tome conta da minha casa, da minha vida, do meu trabalho, do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções e anseios. Que ela nos cubra com grande proteção e nos abençoe. Que o fogo, o elemento fogo, seja a demonstração viva do amor, o fogo que transforma, que faz acontecer. Ele vai subindo e nós vamos percebendo esse lugar sutil, essa união do calor humano e da harmonia que deve nos ligar por toda a nossa existência. Respira fundo, conecta nesse momento, traz algumas respirações bem fluídas e deixa ir. Quando nós abrimos este campo, o corpo nos conta o que sente. Repita para si mesma: eu me aceito. Traga, quando possível, essa imagem do fogo. Pode ser através de uma vela, através de uma lareira, agora no inverno, através de apreciar, mesmo que seja o fogo quando estás cozinhando. Deixa o fogo ir para te queimar. Deixa o fogo ir para não te queimar. Deixa o fogo ir para não te queimar. Que a água, fonte cristalina de bênçãos, lave e limpe a nossa vida e nos livre de toda a carga negativa que possa interferir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, para conosco mesmas e nos nossos semelhantes. Água doce, salgada, ondulações, emoções, sem forma, sem cheiro, sem gosto. Sente nesse momento a pureza da água. A água lava, a água leva. Deixe a água levar tudo aquilo que não serve mais nesse momento. Inspira e deixa a água lavar o que não serve nesse momento. E agora vamos conectar com o elemento ar, que ele nos traga o sopro mágico da vida e renove a cada dia as nossas energias físicas e a nossa saúde. Tudo é mais sutil quando nós deixamos o ar penetrar no nosso corpo com consciência. Experimenta o vento, o véu. Ele nos traz os mistérios da nossa imaginação. Revela muitas coisas. Vamos tocar nesse momento, o sentir, experimentar, passar momentos no ar livre. Quando vai andar de carro, deixa aberto a janela, deixa o vento tocar a sua pele. Respira nesse momento um pouco de ar. Percebe o ar do nosso cardíaco, o entrar e sair do ar, é a extensão do que sente, fluindo através do coração. E na
nossa caminhada. Respira, inspira e expira, sentindo o ar entrando e saindo do teu corpo. E agora, com muita honra e muita sacralidade por nós mesmas, vamos conectar com o elemento terra, que seja a terra o símbolo da prosperidade, a renovação sempre, para que possamos semear e colher todos os nossos frutos que são nossos, os benditos frutos que a nossa tranquila sobrevivência pode nos proporcionar. A terra que nos sustenta, que traz a solidez, que traz as profundezas, que traz a conexão com o todo. Que nosso momento, através dos elementos da natureza, o fogo, a água, o ar, a terra, sejam nutridos diariamente no nosso dia a dia. Que nós possamos nos permitir acessar com mais consciência cada elemento da natureza que Deus nos proporcionou e que nós muitas vezes utilizamos de forma inconsciente. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com consciência através dos elementos da natureza que sabemos que também estão no nosso corpo físico. E assim, então, agradecemos esse momento com muita sacralidade e muita honra por tudo aquilo que nós vivenciamos aqui em nossas vidas. E assim nos desconectamos e agradecemos por essa oportunidade. Vai soltando o teu corpo físico, reconecta com aqui e agora e gratidão pela oportunidade. Imagina que maravilha, que rica prece de conexão com esse momento tão lindo. Essa conversa me tocou profundamente. Eu espero que tenha, espero não, eu tenho certeza que tocou também a todas nós que aqui estivemos nessa hora juntas, né? Que bom que nós nos permitimos estar aqui nesse momento. Então, com muita gratidão, né, a tua presença aqui, a tua doação desse momento, doar esses conhecimentos todos, né, para a gente foi muito bacana, muito obrigada mesmo, em nome de toda a equipe. Obrigada, Lavínia, eu agradeço a Márcia, obrigada por todos vocês, pelo trabalho lindo que fazem, e quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, tem o @ilsebaseia ali no Instagram, lá no Instagram tem um link que leva para o programa Inspiração Feminina, que lá onde nós trabalhamos esses temas tão bonitos que a gente conversou aqui hoje. Maravilha. Muito então, obrigada. Gente, por hoje é isso. Agradeço a Ilse, agradeço a presença de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Abraço Muito em cada um. obrigada. Obrigada.